Olá! A vida de todos nós seres humanos é feita de fases. E isso começa desde a infância, passando pela adolescência, a mocidade, até chegarmos à velhice. E grandes homens na história da Bíblia Sagrada, eles alcançaram o sucesso, alcançaram a fama, alcançaram o destaque, simplesmente porque aprenderam a superar as fases que a vida lhe impôs. Por exemplo, eu quero falar a respeito de um dos personagens mais comentados do Antigo Testamento, mais falado, mais lido, mais estudado, é o rei Davi. É um dos personagens que mais me encanta no Antigo Testamento, é Davi. Eu não sei porquê, mas eu me identifico muito com a história de Davi. Primeiro, Davi, ele, ele é encontrado por Deus dentro de um pasto, quando apacentava as ovelhas do seu pai, quando o profeta Samuel chega na sua casa, e ele recebe a incumbência de ir a Belém, na casa de Jessé, para ungir um dos seus filhos a rei de Israel. Rei de Israel que iria ocupar o lugar do primeiro rei de Israel, Saul. Então, o profeta pega um chifre de azeite e vai até a casa de Jessé. Chegando lá, ele faz uma revista nos filhos de Jessé. E quando ele tenta ungir algum deles, o Senhor fala com ele para não olhar para a aparência. Não atente, Samuel, para a aparência, porque tu vê por fora, mas eu vejo por dentro. O nosso personagem de hoje, ele não estava presente. Então, Davi, Davi estava num pasto, apacentando as ovelhas do pai, mas o profeta pergunta a Jessé se existia mais alguns da casa. O pai simplesmente responde como faz de conta, existe o menor. Era o menor, o menos importante, o menos insignificante. E é exatamente esse que é a escolha do Senhor. Quando Davi se aproxima, o profeta Samuel unge a Davi e Davi passa dali a ganhar destaque nas páginas da Bíblia Sagrada. Mas o maior destaque de Davi aparece quando ele enfrenta o Golias, um gigante que afrontou o exército de Israel por um espaço de 40 dias. Diz a Bíblia que de manhã e de tarde esse gigante aparecia do outro lado do vale, afrontando o exército de Israel, perguntando se não havia ali, dentro do exército de Israel, um homem para enfrentar tédio a tédio. Foi muitas batalhas, foi muitas humilhações para a nação de Israel, mas até o dia que Davi chegou e resolveu aquela questão. Davi, ainda muito jovem, mas ele encara o gigante. Ele vai e vence aquele gigante, cortando-lhe a cabeça e libertando Israel da vergonha, do opróbrio, da humilhação que estava enfrentando. Daí então, Davi começa a enfrentar mais uma fase da sua vida. Veio a fase, saiu da fase do anonimato para a fase do sucesso. Davi ganha fama nacional, fama internacional, ganha destaque. E daí então, o nosso personagem não para mais de conquistar vitórias e vitórias. Ele se torna depois o rei de Israel, o segundo rei da nação, e Davi então começa a então enfrentar os filisteus, vencendo os filisteus, vence também os amalequitas, como também os jebuseus. Os inimigos mais difíceis de Davi foram os jebuseus, porque quando Davi ele assume o trono, Davi ele tem em visão em construir a sede do seu governo no Monte Sião, onde habitavam os jebuseus. Os jebuseus eram um povo valente, um povo destemido, um povo que enfrentava qualquer inimigo sem temer. Então, quando os jebuseus souberam que Davi estava ali por perto e que Davi estava fazendo um cerco tentando vencê-los, eles mandaram mensageiros até Davi dizendo: venha, Davi, pode vir para as nossas terras, que aqui até os cegos e os aleijados têm como se defender de você. Ou seja, mais uma vez, Davi passa por uma fase do desprezo. Eles não estão levando em consideração as vitórias que Davi já havia conquistado, os gigantes que Davi já tinha vencido, os leões e os ursos que Davi havia matado. Mas a Bíblia nos diz que Davi venceu a fortaleza. E aparece mais de Deus aí. Mas Davi venceu a fortaleza. E Davi conquistou de fato, centralizando seu governo em Jerusalém, levando para ali a arca da aliança do Senhor. As vitórias de Davi não param mais. Davi segue vencendo batalhas e batalhas, conquistas e conquistas. Os anos passam, passa na fase da adolescência, passa na fase
da sua juventude, e Davi vai seguindo em frente, vencendo as suas vitórias, conquistando as suas medalhas, conquistando os seus troféus, e não para mais de fazer sucesso. Até que no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 21, e no versículo de número 15, 16 e 17, há um relato na história de Davi, que é isso que eu quero mencionar para você. O sucesso de Davi, que havia conquistado tantas batalhas, tantas vitórias. Davi já está velho. Neste capítulo, Davi ele está velho, Davi está cansado. Davi está passando por um momento de lutas, enfrentando novamente os filisteus, aquele que eles enfrentou no início do vale. Mas agora se destaca aqui, nesse enfrentamento, 4 gigantes. E eu quero falar apenas de um desses gigantes, que a Bíblia nos diz que o seu nome era Isbi-Benob. Isbi-Benob era um dos filhos do gigante, pertencente aos filisteus, que no momento que viu Davi lutando naquela batalha, quando Davi cansa, a Bíblia diz que Davi cansou no meio da batalha, e Davi cansa, ele tira as suas armaduras, ele tira o seu escudo, a sua espada, e senta em um lugar para descansar, recuperar suas energias. Já não era mais Davi, aquele jovem que enfrentou Golias com tanta força. Não era mais o destemido Davi que enfrentou os jebuseus, que enfrentou os amalequitas, que matou o urso e o leão. Davi agora já está velho, ele já está cansado, está na fase da velhice. Então, Davi, mesmo velho, ele não para de lutar. Ele continua acreditando que a vitória está sempre do lado daquele que luta, do lado daquele que acredita, do lado daquele que não desiste. Mas o velho Davi agora está cansado. O velho Davi agora está em um canto, cansado. Mas Davi, ele mesmo cansado ali, a Bíblia nos diz que ele sentou ali para descansar quando o gigante percebe de que Davi está cansado, desarmado, sentado em um canto. Ele então intenta vir contra Davi. Ele vem na direção de Davi com uma lança, diz a Bíblia, de 300 ciclos, ou seja, cerca de 3 quilos. E ainda além da lança, ele carregava consigo também uma espada. E a Bíblia dá destaque que essa espada era nova. Ou seja, se a espada era nova, aqui nós vemos a estratégia do inimigo, sempre tramando algo novo para destruir aqueles de quem acredita em Deus, aqueles a quem tem uma fé voltada para Deus. O inimigo está sempre tentando destruir as nossas vidas com novas estratégias, com novas ideias, tentando nos tirar do foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tudo que o inimigo quer é que nós baixamos a cabeça diante das situações. E ele sempre vem nos pegar no momento de fragilidade, no momento de cansaço, no momento de luta. Talvez você esteja semelhante a Davi assim. Já lutou tantas batalhas. É um guerreiro, é um invencível lutador. Mas já lutou tanto. E agora chegou ao momento de que você já não tem mais força para lutar. Já não sabe mais o que fazer da vida. E aí já está sentado em um lugar e pensa que tudo está perdido. Mas nem tudo está perdido. A Bíblia diz que aparece ali um terceiro personagem, chamado Abisai. Abisai, ele não era um jovem que ele ganha autoridade. Na Bíblia, ele aparece exatamente aqui, neste ponto, no capítulo 21 de 2º livro do Samuel, versículo 17. Abisai, ele pertencia a um dos homens do exército de Davi e estava ali. Quando ele vê Davi, o seu líder, cansado, sentado em um lugar, desarmado, e chega Isbi-Benob, na covardia, com uma lança e uma espada, e vem em direção a Davi. Diz a Bíblia que Abisai, o corajoso jovem, ele entra entre Davi e o gigante, e ele mata aquele gigante, defendendo a Davi, defendendo o seu líder. E a Bíblia nos diz que a ponto de que Davi era uma referência de fato para a nação de Israel. Era uma referência para aquele povo. Ele era tido como uma lâmpada, era tido como uma luz para a nação, era tido como o maior exemplo vivo da história. A ponto dos soldados olhar para Davi e diz: nunca mais, reis, você sairá conosco para a peleja. E talvez pareça até, lendo o texto assim, parece até uma repreensão. Não, mas o texto nos mostra a preocupação dos soldados de Davi. Ele mostra a preocupação do exército de Davi. E eles dizem: para que não se apague a lâmpada de Israel. Eu quero te dizer, meu querido, você que mesmo sem força, mesmo cansado,
mesmo debilitado de tantas lutas, de tantos enfrentamentos, tantas batalhas que você tem vivenciado, mas eu quero te dizer que você ainda brilha, você ainda é luz. O Espírito Santo está contigo. Você não está sozinho nesta luta, nesta batalha. Deus irá levantar Abisai para estar do teu lado, para lutar contigo, para enfrentar os gigantes, aquilo que vem contra a tua vida. Mesmo que quando faltar força, mesmo quando você estiver cansado e achar que tudo está perdido, Deus levantará alguém do teu lado para pelejar por você. Assim como Davi, cansado, estava debilitado, não tinha mais forças para continuar na luta, desarmado, sentado em um lugar, mas Deus levantou Abisai para vir ajudar a Davi. Eu quero te dizer que você também não entre em desespero. Não entre em desespero, porque tudo que o inimigo quer é te destruir, é te ver em desespero, é te fazer pensar que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Mas eu quero te dizer que você é um vencedor, que você ainda brilha e que o Espírito Santo está contigo e que Deus irá levantar homens corajosos como Abisai, colocará do teu lado e este inimigo será derrotado. Esbibenob será derrotado e você, mais uma vez, sairá triunfante, glorificando e exaltando ao nome do Senhor, nosso Deus. Fica com esta palavra, guarda em teu coração, confia, não desista. Você é um vencedor, você é um campeão. Você já atravessou tantas fases, tantos desafios, tantas lutas, e não vai ser Abisai que vai te parar. Não, a lâmpada não vai se apagar, você ainda vai brilhar. Você ainda vai brilhar e servir de exemplo para tantos outros. Teu testemunho de vida vai edificar tantas vidas que o inferno vai ficar confuso. O inferno vai ficar confundido, porque você ainda é lâmpada, você ainda brilha e a glória de Deus vai nascendo sobre ti. Receba o meu abraço, fica com Deus. Até a próxima. Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não esqueça de deixar seu like, inscrever no nosso canal para nos ajudar em nome de Jesus. Tchau, fica com Deus. Um abraço em nome de Jesus.